Olá, bom dia. 11 horas em ponto pelo horário de Brasília. A partir de agora você acompanha as principais notícias dessa segunda-feira. Uma ótima semana para você. E olha só, com complicações pela tempestade de inverno, as companhias aéreas dos Estados Unidos cancelaram mais de 1.300 voos e atrasaram outros 400. Acompanhe. A tempestade trouxe gelo, neve e temperaturas congelantes para uma parte do país. De acordo com o site de rastreamento de voos FlightAware, 1.306 voos foram cancelados e 414 sofreram atrasos, todos em diferentes companhias aéreas. A Agência de Aviação dos Estados Unidos havia alertado sobre ventos fortes, neve e congelamentos que poderiam interferir em viagens nas regiões Nordeste e Centro-Atlântica do país. Segundo o Centro de Previsões Climáticas dos Estados Unidos, a tempestade pode superar 38 centímetros de neve, sendo considerada a maior nevasca em uma década no país americano. Na Europa, nevascas também cancelaram voos no Reino Unido e Alemanha. País de Gales, Irlanda e Escócia também estão em alerta para as tempestades. E agora falando de Brasil, ainda existe o risco de surto de gastroenterite no litoral paulista se alastrar por toda São Paulo. Especialistas informam que ainda não foi identificado o agente causador para entender a capacidade de contaminação. A tempestade trouxe gelo, neve e temperatura. O risco de o surto de virose ocorrido no Guarujá, no litoral de São Paulo, se alastrar até a capital paulista ainda é incerto. A identificação de qual é o causador é fundamental para determinar a capacidade de contaminação. Até o momento, não se sabe se o causador dos problemas gastrointestinais foi um vírus, bactéria ou outro organismo. A doença é característica de verão e acontece mais no litoral. Mas, de novo, para saber se vai se espalhar até outros locais, só sabendo o agente etiológico. As autoridades sanitárias devem fazer uma investigação dos casos, com coleta de material de pessoas doentes, como fezes, vômito, secreção e mandar para análise em laboratório. O principal risco desse tipo de surto é a sobrecarga para o sistema de saúde, que aumenta muito e atrapalha os atendimentos de maior urgência, como infartos, acidentes. O principal agente que costuma dar surto é um vírus chamado norovírus, de fácil transmissão. Com isso, segundo especialistas, há chance de o surto chegar à capital paulista. As pessoas sobem da praia ainda doentes, ainda sem melhorar, e estão na fase de transmissão da doença. Podem ter contato com outras pessoas, em casa ou no trabalho, e acabar dando origem a outros casos secundários. E olha só, cerca de 30% das crianças e adolescentes estão obesos. Os alimentos altamente processados são os responsáveis pela maior parte dessas doenças. A obesidade, juntamente com o diabetes tipo 2, pode ser a porta de entrada para diversas doenças crônicas, como câncer, hipertensão, diabetes, colesterol alto e doenças cardiovasculares, o que também contribui para o agravamento de doenças respiratórias. Segundo as informações do Ministério Público, a obesidade no Brasil cresceu cerca de 430% nos últimos 8 anos e 225% dos brasileiros desenvolveram diabetes tipo 2. Aquela que exige que o paciente tome doses diárias de insulina. A preocupação dos profissionais da saúde e pesquisadores é como a vida desses jovens estão sendo levadas. Os principais fatores para essas doenças são genética, sedentarismo, excesso de tempo de tela, baixa qualidade de sono, o uso de alguns medicamentos e excesso de alimentos industrializados. As informações do Sistema de Informações Ambulatoriais, mantido pelo DataSUS, revelaram um aumento das doenças em pacientes com até 19 anos de idade. Os atendimentos ambulatoriais por infarto nessa faixa etária aumentaram 115% no mesmo intervalo de tempo. Uma outra base de dados da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo mostrou que os atendimentos hospitalares e ambulatórios entre os pacientes de até 17 anos ficaram em torno de 2.475% por obesidade e 130% os casos de diabetes tipo 2.
para ser evitado que essas doenças alcancem ainda mais as crianças, estimulando a praticar exercícios físicos em brincadeiras que estimulam a movimentação do corpo e que possam ajudar com a memória e a aprendizagem. E o Brasil foi ao delírio com a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro. Ao receber o troféu, ela dedicou à mãe Fernanda Montenegro, que foi lenda dos palcos e do cinema brasileiro e há 25 anos foi indicada à mesma premiação. Olha só. Fernanda Torres, I'm still here. Vitória brasileira em Los Angeles. Os relógios por aqui já passavam de 1h da manhã quando Viola Davis subiu ao palco do Globo de Ouro para anunciar a vencedora do prêmio de melhor atriz em filme de drama. Entre os estrelados nomes de Angelina Jolie, Nicole Kidman, Kate Winslet e Tilda Swinton estavam bem conhecidos dos brasileiros. Fernanda Torres, que levou quem estava acordado ao delírio ao ser anunciada. No discurso de agradecimento, ela dedicou o prêmio à mãe, Fernanda Montenegro, lenda dos palcos e do cinema brasileiro, que há 25 anos foi indicada à mesma premiação. Fernanda Torres disse que a vitória dela, tantos anos depois da indicação da mãe, era uma prova de que a arte permanece ao longo da vida. Em Ainda Estou Aqui, Torres interpreta Eunice Paiva, viúva de Rubens Paiva, ex-deputado sequestrado e morto pela ditadura militar. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Às 11h30, Tabata Porte volta no Redação Hit para te manter bem informado. Até mais.